Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. Falando primeiro do tempo, na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas, céu nublado, tempo chuvoso, temperatura de 27 graus, a máxima está próxima aí, 28 graus, a umidade relativa do ar registrada neste momento gira em torno de 65% e a previsão é de mais chuva. Choveu bem na madrugada de hoje, mas a previsão é de mais chuva aqui na nossa região. Rio Paranaíba e Vazante também com indicativos aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. Tá aí, ó, @Gui Boaventura. Aqui você fala diretamente com a nossa produção. Você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados, participa do nosso programa e concorre a brindes na próxima sexta-feira. Para você que participa durante toda a semana, sexta-feira vamos sortear para você uma caixa com produtos da Semil e uma cesta polpuda, né, da Pamonharia Cristo Rei, com a melhor pamonha do Brasil. Pamonharia Cristo Rei, uma cesta ó, com muita pamonha para você. Basta você participar aqui, ó, mandando qualquer mensagem para o 999474515. Confira agora os destaques desta terça-feira com a dona Yandra na tela. Pode rodar. Polícia Militar procura suspeito de estupro em alojamento na zona rural de Patos de Minas. Ataque de abelhas deixou morto e 17 feridos em Rio Paranaíba. Operação contra esquema de carros Finam prende mais de 20 pessoas em Uberlândia e região. Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas no bairro Lagoa Grande e homem é preso. Pesquisa sobre corrida ao governo de Minas revela Cleitinho à frente e grande número de indecisos. E pré-candidato ao governo de Minas, Cleitinho diz que fez convite ao Falcão para ser vice. Falcão diz que é uma honra. No quadro Advogado do Povo de hoje, nós vamos receber a doutora Kênia Araújo e ela vem falar sobre uma mudança recente na lei. Agora, professor da educação infantil integra carreira do magistério. E vamos falar sobre a guerra no Oriente Médio. Como isso afeta você, a sua economia, aí na sua casa? Quando você vai no supermercado, vai colocar gasolina, como é que isso pode afetar você? E o que devemos fazer para acompanhar isso de perto, né, e tentar driblar algumas situações que podem ser dribladas, para você não ser penalizado pela guerra contra o Irã, dos Estados Unidos contra o Irã. Estará aqui comigo hoje o professor de Economia e Finanças, Heitor Cunha. Ele vai falar sobre isso aí e nós vamos ver com ele o que vamos fazer, né? Como é que vamos fazer para a gente continuar sobrevivendo, né, e mantendo a nossa vida mesmo com a guerra lá no Oriente Médio. Dona Yandra, coloca a dona Yandra aí comigo. Boa tarde para você, a Yandra. Eu já chego falando para você o seguinte. Ontem nós noticiamos aqui aquele acidente ali na BR-365, um acidente terrível, e a gente sapateou aqui, falou, esperneou 4 vítimas, e uma pessoa para o hospital, mas infelizmente não deu, essa pessoa veio a falecer também. Então são 5 vítimas desse acidente que aconteceu mais uma vez na BR-365. Boa tarde, Ayanda. Boa tarde, Gui. Boa tarde, meu pessoal de casa. É verdade. Como você disse, nós noticiamos ontem esse grave acidente que foi registrado na noite de domingo na BR-365, próximo ao trevo de acesso a Coromandel, e a colisão frontal entre 2 carros deixou inicialmente 4 mortos e 2 feridos, mas o número de vítimas subiu para 5 após uma das sobreviventes não resistir aos ferimentos e falecer no hospital. De acordo com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu esses 2 carros que bateram de frente
frente. 6 pessoas estavam nos 2 veículos no momento da batida e após o acidente 2 pessoas foram socorridas com vida e levadas para atendimento médico em Patrocínio. Entretanto, na manhã de ontem, a Ângela Maria Barbosa Dias, de 47 anos, que estava internada na Santa Casa, não resistiu aos ferimentos, levando então para 5 o número de mortos nessa tragédia. Com isso, apenas uma idosa de 78 anos, que estava em um dos veículos, permanece internada em decorrência desse acidente. Volta um pouquinho para mim, por favor, aí na imagem das vítimas, por favor, Danilo, nesse ponto aí onde a gente nomina aqui quem são as vítimas. A primeira vítima desse acidente é o Ronaldo Alves dos Santos, de 49 anos, está entre essas vítimas. Tem também a Flávia de Cássia Alcântara Gomes, de 38 anos, o Sebastião Soares de Souza, de 78 anos, a Ângela Maria Barbosa Dias, de 46 anos. Então a gente repete aí: o Ronaldo, de 49 anos, a Flávia, de 38, também o Sebastião Soares de Souza, de 78 anos, e essa outra vítima que faleceu ontem no hospital, a Ângela Maria Barbosa Dias, de 46 anos. Além deles, tem também o Maicon William Alcântara dos Santos, de 8 anos. Infelizmente, aí, né, mais uma vítima fatal aqui na BR-365, que, como a gente estava falando ontem, você destacou, Gui, já deixou mais de 15 mortos somente em 2026, nesse trecho aí entre Monte Carmelo e São Gonçalo do Abaeté. A gente também tem informação, Gui, de um homem de 18 anos que foi preso após furtar uma ambulância do SAMU e provocar um acidente durante a fuga em Coromandel. Segundo informações da Polícia Militar, o rapaz havia sido atendido aí por uma equipe do SAMU, levado para o pronto-socorro lá daquela cidade devido aos ferimentos, e após receber atendimento médico, ele deixou a unidade de saúde, entrou na ambulância que estava estacionada, e aí os funcionários do hospital, os socorristas, tentaram impedir, né, que ele fugisse levando o veículo, mas ele conseguiu escapar, saiu em alta velocidade em direção ao bairro Brasil Novo. Durante as buscas, os policiais localizaram a ambulância depois que ela colidiu contra o muro de uma residência, e aí o impacto causou danos ao veículo e também à estrutura do imóvel. Testemunhas disseram que após a batida, o suspeito abandonou a ambulância, fugiu a pé, entrou em uma casa próxima, mas ele foi encontrado na varanda desse imóvel e foi preso. Devido ao acidente, ele voltou para a unidade de saúde para receber atendimento médico e depois disso, depois que recebeu alta, foi conduzido para a delegacia. Por enquanto é isso, Gui. Depois do recado, a gente vem ao vivo com o promotor de justiça, chefe do GAECO de Patos de Minas, que vem falar sobre a Operação Titã, que teve aí ações deflagradas em Monte Carmelo, Berlândia, e a gente traz mais detalhes a respeito disso depois do recado. Bem, aí então vamos falar dessa operação. Mais uma ação exitosa do Ministério Público, né, do Grupo GAECO aqui de Patos de Minas, ou do GAECO aqui de Patos de Minas. A gente volta já. Deixa eu falar para você da Rede Queiroz de Melo de Postos de Combustíveis, é onde você encontra um combustível de primeira qualidade garantido pelo proprietário do posto. Um bom atendimento e preço baixo. Toda semana tem promoção em um dos 3 postos da Rede Queiroz de Melo de Postos de Combustíveis. Posto Água Limpa fica na Major Gotti, ali pertinho do antigo Balão da Vox. Posto Quem fica na Ponto Chique 224, Vila Garcia. E o Posto Terra Nova fica na Avenida JK 700, entrada para o bairro Jardim Paulistano. Rede Queiroz de Melo de Postos de Combustíveis, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. GAECO de Patos de Minas deflagrou hoje uma operação contra uma organização criminosa suspeita de furtar, clonar e revender veículos em Uberlândia e cidades da região. 21 pessoas foram presas e 2 já estavam, inclusive, no presídio. A investigação aponta que os carros eram anunciados como carros Finan, famoso carro Finan, né? Motos furtadas eram adulteradas para serem vendidas como veículos de leilão com documentação falsa. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos galos de briga, droga, arma
munições e mais de R$8.000 em dinheiro. Eu vou conversar aqui com o promotor, que é o Dr. Lucas Romão, que é o comandante do GAECO de Patos de Minas, e que mais me permita, doutor, igual a gente fala lá na roça, cada enxadada é uma minhoca. O senhor não está falhando em nenhuma enxadada dessa aí. Mais uma vez, uma operação exitosa do GAECO de Patos de Minas, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Gui. Mais uma operação. Dessa vez logramos êxito aí em desarticular uma organização criminosa que vinha praticando crimes aí há mais de 2 anos na região de Uberlândia e Monte Carmelo. E hoje logramos êxito aí em prender 23 de seus membros, 2 já estavam presos por outros delitos, e apreender aí drogas, armas e recuperar também 2 veículos de origem ilícita que também já estavam sendo comercializados por essa organização. Agora, doutor, me satisfaça a minha curiosidade aqui. A base dessa quadrilha era Monte Carmelo, me parece. Pelo que está sendo noticiado, pelo que eu já vi alguma coisa por aí, a base seria Monte Carmelo e com ramificações pela região, inclusive com um foco de atuação muito grande na cidade de Uberlândia. Está na sua competência do GAECO aqui ou a investigação começou aqui? Temos uma ligação importante com essa quadrilha aí, doutor? Não, a investigação, Gui, começou em Monte Carmelo, porque foram apreendidas motocicletas de origem furtadas lá. E aí iniciamos a investigação, o GAECO Patos tem atuação em Monte Carmelo, e aí podemos perceber que essas motocicletas eram furtadas em Uberlândia, muitas motocicletas, mais de 50 motocicletas nós conseguimos identificar aí, eram furtadas em Uberlândia e vinham para Monte Carmelo. O núcleo dessa organização criminosa que tinha mecânicos fazia alterações na motocicleta e revendia. Havia um núcleo também que fazia notas fiscais de arrematação, um outro núcleo que quando furtava o veículo fazia clonagem, colocava placas, e aí esses veículos eram revendidos especialmente na zona rural de Monte Carmelo para pessoas que muitas vezes eram enganadas, não sabiam da origem do bem. E durante essa investigação nós percebemos essas várias ramificações e identificamos todos os 23 membros dessa organização, que prendemos hoje 5 na cidade de Uberlândia, responsáveis pelos furtos e pela remessa das motocicletas para Monte Carmelo, e outros 18, 2 já estavam presos, e outros 16 na cidade de Monte Carmelo na data de hoje. E durante o cumprimento do mandato conseguimos apurar outros crimes aí, tráfico de drogas, mais de 105 papelotes de cocaínas encontradas com um dos membros da organização, e também um dos membros da organização também fazia rinha de galo. Foram apreendidos aí materiais referentes a esse crime ambiental. Essa questão do carro Finan, como é que entra nessa história, doutor? Aí teria a participação de alguma entidade do sistema financeiro? Porque como é que eles apresentavam esse carro para um comprador, por exemplo, de boa fé, e ele ia comprar o carro como carro Finan, que tinha um financiamento, que foi quitado ou não quitado? Como é que era essa mecânica, doutor? Funcionava da seguinte forma, Gui: eles furtavam um veículo, geralmente um automóvel em Uberlândia, era o local. Aí eles traziam esse automóvel para Monte Carmelo. Aqui havia um núcleo de mecânicos, de oficina. Eles adulteravam os sinais identificadores, e aí eles pesquisavam no sistema um outro veículo com as mesmas características, marca, cor, e inseriam a placa daquele veículo, fazendo uma duplicidade, dois veículos com a mesma placa. E aí eles revendiam aquele veículo falando: olha, eu vou vender mais barato, pois se trata de um veículo financiado. E aí eles vendiam aquele veículo dessa forma. Para você ter uma ideia, um dos membros da organização, a mãe dele tinha uma motocicleta, ele comprou furtada uma motocicleta do mesmo modelo e colocou a mesma placa da motocicleta da mãe. E aí ele poderia transitar apresentando o documento da motocicleta
da mãe, a princípio usando uma motocicleta furtada e enganando a fiscalização dessa forma. Quer dizer, a jogada aí era fazer o dito cabrito, né? Monta num outro veículo que é legal, que está legal, por exemplo, em outro estado, o doutor. Isso, exatamente. Aí eles pegavam, colocavam a placa, faziam esse veículo clonado e ainda divertiam o comprador. Quando ele sabia da origem ilícita, falava, olha, se você não levar uma multa, você nunca vai ser descoberto, porque aí o verdadeiro proprietário só descobriria se ele recebesse uma multa de uma outra localidade e aí ele ia identificar que clonaram o veículo dele. Aí então vem a seguinte dúvida: quem comprava de boa fé ou não? Já comprava sabendo que tinha algum problema ali naquele veículo? Pelo que o senhor está dizendo, ele já comprava sabendo, olha, eu não posso tomar multa porque esse carro está montado num outro carro lá no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, Mato Grosso, ou qualquer lugar, e aí a polícia vai me descobrir. Tem isso? Tem o comprador de boa fé ou não? O comprador também é cúmplice nessa história, doutor? Nós identificamos 3 tipos de compradores: aqueles que tinham total conhecimento da origem ilícita e vão responder pela receptação. Nós identificamos aqueles que não ficou claro se ele sabia ou não, mas ele deveria saber pela circunstância que foi oferecido, pelo valor do bem que foi oferecido. Aí ele responde por uma receptação com a pena menor, a receptação culposa. E também nós identificamos pessoas que de fato foram enganadas, né? E nesse caso o fato seria atípico e eles não respondem por nenhum crime. Mas todos esses que compraram foram identificados e constam na investigação. Essas motos vendidas aí, principalmente para quem mora na zona rural, é sintomático, né, doutor? Porque, ó, você anda lá, não precisa pagar imposto, vai andando lá, ninguém vai te parar, na roça não tem fiscalização, esse veículo aí não pode ser parado. Esse também é um comprador que ou ele é de má fé ou ele não tem dolo, mas tem culpa, né? Sim, com toda certeza. Quando ele adquire um veículo dessa forma, comprando não numa loja oficial, sem receber nota fiscal, sem proceder ao devido registro do veículo, são circunstâncias que evidenciam que ele tinha conhecimento da origem ilícita e por isso que ele também vai responder por um crime. Como é um crime com uma pena menor, a receptação tem uma pena mínima de 1 ano, esses indivíduos nós não representamos pela prisão preventiva deles, como os outros membros da organização criminosa. Mas esses consumidores que adquiriram cientes da origem ilícita ou que deveriam saber, todos vão ser responsabilizados criminalmente também. Doutor, só para a gente sacramentar aqui, quantos foram presos preventivamente? Esses aqui estão entregues para a justiça? Nós identificamos 25 membros da organização criminosa. 2 já estavam presos e na data de hoje foram efetivamente presos todos os outros membros. E a acusação contra eles, além de furto, roubo, é o que mais, doutor? Eles respondem, além dos furtos da motocicleta, pelo crime de organização criminosa, pelo crime de receptação qualificada, pelo exercício da atividade comercial e pela adulteração de sinal de veículo automotor. Em Patos de Minas, tem alguma ligação com essa quadrilha lá de Monte Carmelo ou ainda não foi detectado ou o senhor já tem certeza que não tem? Certeza nós não podemos afirmar, mas também estamos em investigação relativo a fatos na cidade de Patos de Minas. Em breve devemos deflagrar em outras operações. Muito bem, doutor. Obrigado aí pela sua atenção, viu? Sei que o senhor chegou agora lá de Monte Carmelo. O senhor ainda está em Monte Carmelo, né, doutor? Ainda estou aqui, Gui. Ainda estou aqui. Em breve estou retornando para Patos aqui. Muito bem. Obrigado pela sua atenção, por destinar esse tempo aí para o senhor falar com a gente e com o povo de Patos de Minas e da região aqui. Obrigado, viu, doutor? À disposição, Gui, sempre. Falamos aí com o doutor Lucas Romão, promotor de justiça, que é o diretor do GAECO,
de Patos de Minas. E é mais uma operação, essa operação chamada de Operação Titã, não é? Que prendeu esses elementos em Monte Carmelo e em Uberlândia, e ele deixou aí no final 3 pontinhos. Tem gente aqui de Patos de Minas? Bom, estamos abrindo outras operações e quem sabe nessas investigações pode aparecer alguém daqui da nossa região, de Patos de Minas ou das outras cidades aqui da nossa região. Nós vamos continuar acompanhando porque acredito que, pelo volume dessa operação de hoje, nós teremos outros desdobramentos aqui na nossa região. Desdobramentos pelo GAECO, tá? Você fique atento aí que aqui você fica sabendo de tudo. Muito bem, chega aqui comigo porque é hora de falar da Óticas Diniz. Põe na tela, pode rodar. O Festival de Lentes Óticas Diniz voltou! Compre um par de lentes e ganhe outro! Melhor que isso, só 2 disso, né? Festival de Lentes Óticas Diniz. Muito bem, aqui comigo a Laísa Santos. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem. Certinho, tudo Laísa? certo. Boa tarde aí pro pessoal de casa também. Alguma coisa nova aí pra gente? Muita coisa bacana. Tem uns modelinhos aqui que o pessoal tava perguntando se chegou e eu trouxe aqui pra eles já conferir. Ó, esse modelinho aqui eu conheço. É do estilo do seu, viu? Não é? É. Só que esse não é da mesma cor. Não é da mesma cor e ele é um pouquinho maior também. E esse ele tem uma cor. O que é essa cor aqui? É o estilo tartaruga. Tartaruga. Que tá usando muito agora. Muito bem, não é tem 2 cores. Isso. Ele é bem mesclado. Vamos colocar para você ver como é bom esse óculos, como fica bem, como fica bonito. Bom, bonito, barato e E é barato mesmo, gente. Viu, São gente? 10 parcelas de R$22 esse óculos aqui. É a armação. A armação. 10 parcelas de R$22. Ajusta direitinho, dá personalidade e ainda é extremamente confortável. E se você chegar e falar que viu aqui no nosso programa, você ainda terá um outro desconto especial. Esse é um outro modelo que o pessoal estava buscando muito, que é o estilo meia taça. Esse aqui é para leitura. Para leitura. Né? Você vai fazer então, somente para leitura. Eu gente? posso colocá-lo aqui. Na ponta do nariz. Na pontinha do nariz. E vocês podem ver que o encaixe dele, gente, é muito bacana, porque ele traz um encaixe bem exato para nasal. Então, assim, veste muito bem, super confortável. Porque mesmo que é um óculos só para leitura que você vai colocar poucas vezes, né, vai de acordo com o seu dia a dia, mas é um estilo de armação que todas essas armações são extremamente confortáveis e leves. E bem resistente. Leves. Quer mostrar pro pessoal a resistência? Não, mostra você. Vou mostrar aqui. Você é experiente nesse assunto aí. Gente, olha como que essa armação ela é super resistente. Então é muito bacana que é uma combinação de leveza e durabilidade da armação, viu? 10 parcelas de R$25. 25. E você, chegando lá falando o que viu aqui do nosso programa, mais um desconto para você. Especial, viu? Agora eu vou começar mostrando os modelinhos da linha feminina. Vou começar com essa armação aqui, em uma tonalidade que o pessoal gosta muito, que é esse tom de vinho. E o bacana dessa peça é que ela tem essa combinação da tonalidade degradê, que começa mais clara, vai escurecendo. Isso aqui é muito bacana porque também é um estilo de peça que ajuda a realçar o seu olhar. Às vezes a gente fala sobre o gatinho, né, que levanta muito o olhar, mas nem todo mundo gosta desse estilo de armação. Então essa daqui é uma opção que já é mais quadradinha, mas que também vai levantar muito o seu olhar pela questão da tonalidade da peça. Também uma armação bem leve, bem confortável e com o preço muito bom. Essa daqui, 10 vezes de R$ 39,90. Outro modelo que eu trouxe aqui, para quem tem o rosto menorzinho, que busca algo que fique mais delicado no rosto, essa aqui é uma ótima opção. Vocês vão ver que é uma peça que ela é um pouco menor na vertical, muito indicado também para você que tem um grau um pouco mais alto. A questão de você que tem um grau mais alto, gente,
tem que escolher uma armação um pouco menor para disfarçar a espessura das lentes, tá? Então é um tipo de armação que vai ajudar muito nessa questão de disfarçar as espessuras. E vocês passando lá na loja, todas as nossas consultoras vão ajudar vocês na escolha da armação que é mais indicado tanto para o formato do seu rosto quanto para a sua dioptria, tá? Eu gostaria também, Gui, hoje de agradecer o pessoal que foi lá na loja na sexta e no sábado em especial, que a gente falou aqui sobre o aniversário de Diniz, né? Então teve muita gente que foi, garantiu os óculos com desconto bacana e ainda levaram brindes para casa, viu? Então hoje tem abraço aqui para todo mundo. Para você que ainda não foi, eu vou estar esperando também. E agora vamos falar dos abraços aqui, que hoje são muitos abraços, viu, gente? Abraço especial de hoje aqui vai para a dona Sônia Silva, do bairro Antônio Caixeta, para o Valdir e a Heloísa, do bairro Sebastião Amorim, para o Henrique Casimiro de Abreu, Antônio Miguel Coelho Barbosa, e para a Bárbara e o Anderson. Um abraço especial para vocês, gente. Sempre um prazer receber vocês lá na loja. Quem ainda não foi, tô esperando lá também. Lembra de falar que foi pelo programa para ter um super desconto, viu? E abraço para você também, Gui. Ô, Laísa Santos. Isso. Abraço também para você. Obrigada. Até. A Polícia Militar realiza rastreamentos para localizar um homem de 32 anos. Sabe por quê? Ele é acusado de cometer um estupro e ameaçar uma mulher lá na região de Campo Alegre, zona rural de Patos de Minas. O caso foi registrado na noite de ontem em um alojamento utilizado por trabalhadores de uma propriedade rural. Esse acontecimento foi nesse alojamento para trabalhadores naquela propriedade rural. E aí a história veio parar aqui. E o Danilo põe na tela. A Polícia Militar está atrás de um homem de 32 anos suspeito de ameaça e de estupro a uma mulher de 28 anos em um alojamento que fica na zona rural aqui em Patos de Minas. Segundo as informações da Polícia Militar, esta mulher informou para a Polícia Militar que ela mora nesse alojamento junto com seu namorado, que trabalha na fazenda fazendo diversos serviços, inclusive a ordenha, né, de vacas é um dos serviços a qual ele realiza nessa fazenda. Inclusive, segundo o relato dela, né, de tudo que ela passou nessa fazenda, se dão conta de que ela estava com o namorado em um alojamento ali onde eles ficam nessa fazenda, e no momento em que elas estavam juntos, o namorado saiu para poder realizar o serviço de ordenha das vacas e deixou ela na companhia de outros, né, trabalhadores ali da fazenda, sem saber o que viria a acontecer em relação a esses trabalhadores a qual ele já conhece. Segundo ainda as informações, se dão conta de que esses trabalhadores estavam todos ali ingerindo bebida alcoólica. Alguns deles saíram do local e ficou então apenas esse homem de 32 anos. O homem de 32 anos, então, ameaçou essa mulher, forçou ela a ir para um quarto, tampou a boca dela para que ela não gritasse e lá ameaçou de morte em caso ela falasse aí alguma coisa, e acabou aí praticando o ato sexual contra a vontade dessa mulher de 28 anos. Após toda a situação, a mulher rapidamente conseguiu desvencilhar, né, em relação a esse mesmo ato tendo sido praticado, relatou ao namorado, acionou ele rapidamente, que o namorado já acionou a Polícia Militar, e o suspeito, ao perceber toda essa mobilização, fugiu em um veículo Fiat Siena de cor prata, tomando rumo totalmente ignorado, né? E o que acaba dificultando um pouco, né, o trabalho da Polícia Militar, mas que não para no intuito de localizar esse homem de 32 anos, que aí está referente a esses crimes de ameaça e também de estupro contra essa mulher de 28 anos. Olha, isso a polícia tem que tomar realmente as providências, né? Porque não pode deixar passar esse tipo de coisa, né? E principalmente numa situação dessa aí, uma trabalhadora que merece todo o respeito, merece todo o apoio,
E aí tem uma pessoa que vai fazer um procedimento desse, né? Vai fazer uma perturbação dessa. Não dá para engolir esse negócio. Então vamos aguardar o trabalho da polícia aí para pegar esse cidadão, botar na cadeia e ele responder pelo que cometeu. É isso? Vamos aguardar. Hora de falar para você da Mais Exames. Aqui comigo a Dani. Chega para cá, Dani. Tudo bem com você? Tudo bem, graças Tudo certinho? a Deus. Tudo Fazendo certo. muito exame? Muito exame, muita consulta. Muito mês bem. das mulheres, mês das especial, mulheres, né? Parabenizar todas as mulheres Essa promoção pelo nosso aqui mês. tá valendo, não tá? Tá valendo ainda, viu? Durante todo o mês. Check-up da mulher de R$389 por apenas R$149. Consulta ginecológica a partir de R$120. Ultrassom das mamas com preço especial pelo cartão amigo a partir de R$210, o transvaginal a partir de R$160, abdômen total R$200 e o obstétrico simples de R$160. Mas antes de começar, eu gostaria de perguntar ao pessoal aí de casa. Você tem cuidado da sua saúde? Como que anda a saúde? A saúde anda em dia, Gui? A minha tá em dia. Graças a Deus. Deus. Eu vou lá na Medic Mais e coloco em dia. Exames também, né? Isso. Então, qual foi a última vez que você foi ao médico? Você sabia que poucos minutos hoje pode evitar grandes problemas no futuro? E o check-up? Quanto tempo que você não realiza o seu check-up, não coloca os seus exames em dias? Nem sempre todas as doenças, Gui, elas dão sinais iniciais no nosso corpo. Então, por isso é importante colocar nossa saúde em primeiro lugar, ter prioridade na saúde. Como a gente pode ver, a gente está com essa promoção durante todo esse mês, né, em comemoração ao mês das mulheres. Então, durante essa semana, nós ainda temos alguns horários disponíveis para os exames de ultrassom. Então, se você precisa agendar um ultrassom transvaginal, um obstétrico, ultrassom de mama, seja o ultrassom que for, é só você levar o pedido ou mandar no nosso WhatsApp que nós vamos realizar seu agendamento. Aí você pode realizar essa semana mesmo. É só ligar e garantir seu horário. Além disso, lá na Clínica Mais Exames, nós temos mais de 20 especialidades médicas, todos médicos qualificados, atendimento humanizado. Nós também realizamos tomografia e raio-x durante toda a semana, Gui, não precisa agendar. É só chegar na clínica, levar o pedido e é atendido na hora. Pela ordem de chegada. Pela ordem de chegada. Sem enfrentar fila, com agilidade, resultados em até 3 dias úteis, tá? Nós temos também exames cardiológicos, né, que são o mapa, o Holter 24 horas, teste ergométrico, eletrocardiograma, o ecocardiograma. E em comemoração mesmo... Tem aquele Holter também, que é mais tempo, né? 72 horas, 72 horas, exatamente. né? Nós também temos ele, tá? Então, se você de casa tem um pedido aí e precisa realizar, tá no momento certo. Em comemoração também o mês das mulheres, nós estamos com condições facilitadas para as consultas com a nossa ginecologista, para você ter a oportunidade de cuidar muito mais da sua saúde feminina e ter muito mais qualidade de vida. E para a nossa agenda semanal, nós temos ainda alguns horários disponíveis para a nossa dermatologista. Então, se você de casa está com mancha na pele, está com ruga, alergia, acne, queda de cabelo, você precisa procurar um dermatologista. E essa semana nós temos essa especialidade para te atender. Cardiologista também, viu, Gui? Sim. Tá com cansaço, fadiga, falta de ar, pressão alta, dor no peito? Tem que cuidar da saúde do coração. E para finalizar, nós também estamos com a agenda aberta para ortopedista. Tá com dor nas articulações, dor no ombro, no joelho, como se diz a minha mãe, tá com a coluna travada, tá com dor no quadril. Você precisa cuidar da sua saúde. É só procurar o nosso ortopedista. Os nossos médicos estão prontos para atender vocês, né? São médicos conhecidos em toda a região de Patos de Minas e vão te oferecer um tratamento adequado. Praça Santana 153, em frente ao mercado. Em frente ao mercado municipal. Vocês podem enviar a foto do pedido ou pode ir diretamente à clínica, tá? Em frente ao mercado municipal. Nós vamos fazer o orçamento, nossos preços cabem no seu bolso. Dividimos em até 6 vezes sem juros no cartão, tá, Gui? Muito bem. Certo? E olha, um recado pro Li. Ele perguntou dessa dermatologista, feiura ela não trata, então ele tem que marcar com outra. Ela até trata, tem procedimentos estéticos. Tem, não, mas não tem conserto, ali não tem conserto. Um botox. Ali não tem conserto. Tá? Um abraço para você. Estou aguardando vocês, tá, pessoal? Obrigada. Até mais. Um ataque de abelhas foi registrado ontem em uma fazenda de café lá em Rio, Paranaíba. E por incrível que pareça, uma pessoa acabou morrendo.
Põe na tela. O ataque de abelhas que aconteceu em uma fazenda no município de Rio Paranaíba deixou 18 pessoas ao todo ali com problemas referentes a esse ataque de abelhas, né? Inclusive, uma pessoa teria morrido decorrente a esse ataque de abelhas, que se trata de Geraldo Donizete Martins do Nascimento, de 42 anos, e as outras 17 pessoas aí foram encaminhadas para o hospital. Mas para a gente saber mais sobre essa situação, os cuidados também referente a isso, as prevenções, estamos aqui no Corpo de Bombeiros de Patos de Minas para poder falar sobre toda essa circunstância, né? A gente está aqui com o Tenente Danilo Caixeta para falar sobre isso. Tenente, esse fato aconteceu em Rio Paranaíba, vocês estiveram até lá para poder realizar o trabalho, né? Isso, nós fomos acionados, né, devido a esse ataque, porém quando a gente chegou ao local, essas vítimas já haviam sido atendidas, já não estavam mais no local. Nós apuramos, a informação foi essa, né, que 18 pessoas foram atacadas no total. Uma dessas pessoas veio a óbito e foi apurada a informação também de que essa pessoa tinha asma, possivelmente aí passou mal, né, devido ao esforço físico para tentar evadir do local, e a informação de que outras 4 pessoas foram encaminhadas para atendimento médico e no total 18 pessoas foram atacadas. E no local foi localizado um enxame de abelhas em uma área próxima a uma pequena mata. Esse enxame de abelhas estava em um cupinzeiro. Foi realizado o extermínio desse enxame para resolver, né, e eliminar assim o risco de novos ataques. Eu gostaria de enfatizar aqui, né, que o Corpo de Bombeiros tem a competência e é previsto esse extermínio como um último recurso, né, apenas quando há risco iminente de ataque a pessoas em local de ocupação habitual e também quando não é viável a opção de transferir essa colmeia para outro local. Qual que é a dica que o Corpo de Bombeiros deixa referente a isso? A gente sabe dessa circunstância, o que pode causar, né, um enxame de abelha, e às vezes muita gente ainda tem alguma situação referente a isso, de tacar uma pedra, enfim, acaba mexendo com aquilo. Qual que é a dica do Corpo de Bombeiros em situações como essa para que a situação como essa de Rio Paranaíba não se repita? Locais de mata, né, cafezal, sempre existe o risco de a gente se deparar com um enxame de abelhas. E a gente recomenda prudência e não se aproximar, né, muito menos tentar interagir e tocar esse enxame. O Corpo de Bombeiros, ao enfrentar esse tipo de enxame, a gente sempre equipa, né, com equipamento de proteção individual, um roupão, né, específico para apicultor, que cobre, né, todo o corpo, né, da cabeça aos pés, e evita, assim, problemas, evita que a gente tome picadas, né, dos insetos. O extermínio pode ser realizado com fogo, fumaça, ou até mesmo com o uso de inseticidas. Gente, e uma picada, né, de abelha, por exemplo, já pode causar um grande dano para a saúde também, né? Isso. As abelhas, elas têm um comportamento que quando você é picado por uma, essa abelha acaba, você toma picada e é agredido, normalmente esmaga essa abelha. E isso libera feromônios que atraem as demais e gera um ataque em cascata, né? Gerando um risco muito grande, até mesmo para a pessoa que não tem alergia. Lembrando que existem pessoas mais sensíveis, né, que têm alergia, e para essas pessoas, às vezes, uma picada é suficiente para desencadear um choque, né, uma reação alérgica que pode ser fatal. Né? Em caso de deparar com um enxame aí que coloca em risco a vida humana, ou até mesmo a área de pastagem, né, colocando em risco a vida de criação, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado, tem competência, vai até o local e faz uma análise do risco, e se for necessário a gente realiza, né, o extermínio ou providencia e orienta, né, se for possível, a transferência dessa colmeia. Tá aí, Tenente Danilo Caixeta, então, falando sobre isso, esse fato que aconteceu em Rio Paranaíba e, claro, né, essas dicas de segurança muito importante a ser seguida aí pela população. O número do Corpo de Bombeiros está disponível 24 horas, 193. Percebeu essa circunstância?
não enfrente, ligue para o Corpo de Bombeiros para que eles possam te auxiliar. Olha, nós temos duas coisas para falar aqui a respeito disso, engraçadas, inclusive, né, para o momento. Primeiro é essa questão aí do cuidado que você deve ter, saber se você tem alergia à picada de abelha, se é alérgico a alguma coisa, se você tem que andar sempre prevenido. Aqui nós temos, todo mundo tem uma ligação aqui com a zona rural, né? Então as pessoas devem tomar cuidado com uma picada de marimbondo, de abelha, dessas coisas, né? Desses insetos aí. Então, tem que tomar esse cuidado, né? Tem que tomar esse cuidado porque qualquer coisa em relação a uma picada dessa aí, se a pessoa às vezes não tiver na hora um antialérgico, uma coisa assim, para salvá-lo, ele vai passar um perrengue danado e pode, inclusive, se tiver uma outra comorbidade, que é o caso desse caso lá de Rio Paranaíba, acontecer alguma coisa pior. E a outra coisa é o seguinte, nós não podemos deixar de falar isso aqui, e é um assunto que eu vou aprofundar numa outra hora. Está faltando abelha, viu? Está faltando abelha para polinização das plantações, né? Principalmente nós aqui que somos uma região extremamente agrícola, principalmente para o pessoal que planta fruta, por exemplo, tem que fazer a polinização manual. Vai lá, pega numa florzinha, põe na outra e tal, e vai fazendo isso aí por falta de abelha. Está faltando abelha no mundo, hein? Principalmente aqui, depois de tanto veneno que tem para matar outras coisas nas lavouras, né? Outras pragas na lavoura, e aí acaba matando também essas abelhas que são extremamente necessárias na nossa vida, né? Além de fabricar o melzinho que todo mundo gosta, né? Chegou a hora de você aí de casa conquistar o próximo nível da sua carreira profissional. As inscrições para a pós-graduação do Unipan estão abertas. Invista no seu crescimento profissional. Fortaleça o seu currículo e estude em uma instituição que é referência em educação. São mais de 90 cursos em 9 áreas do conhecimento para se qualificar e destacar na sua carreira. As matrículas estão abertas no site pós.unipan.edu.br. Unipan, educação que transforma. A escalada do conflito no Oriente Médio volta a preocupar o mundo e já levanta alertas sobre possíveis reflexos na economia global, especialmente no preço do petróleo. Os mercados financeiros e no comércio internacional. E eu vou explicar isso, qual que é a preocupação para você entender. E para a gente entender melhor esse cenário e os possíveis impactos, principalmente para o Brasil, nós vamos conversar agora com o professor de Economia e Finanças do Unipan, o Heitor Cunha Barros. Vem para cá, professor. Vamos falar de dinheiro aqui. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Gui. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. O senhor veio aqui na pandemia, né? Você estava me dizendo? Na pandemia nós tivemos... Demorou voltar, hein? Foi no auge. E as previsões, elas foram assertivas. Foram assertivas. A economia estava em declínio, mas depois nós tivemos um rápido crescimento aí logo após a crise sanitária. Muito bem. Eu o convidei para participar aqui comigo, professor, pelo seguinte... Às vezes a gente fica pensando que está muito distante esse negócio dessa guerra dos Estados Unidos com o Irã, Israel com o Irã atacando todo mundo. Essa guerra já está muito maior do que se imaginava, com um simples ataque pontual dos Estados Unidos. O Irã é meio cabuloso, essa guerra deve prosseguir um pouco mais, porque inclusive o Trump anunciou que o final da guerra estaria próximo. O Irã falou, opa, não senhor, aqui não está próximo não, vai demorar, essa guerra vai demorar. Então, o que está acontecendo? Nós estamos aqui só acompanhando a quantidade de bomba, de mísseis, de teleguiados e etc., de drones,
e não vê que nós estamos pensando só no petróleo, inclusive, e não é só o petróleo. O Brasil tem perrengue com navios carregados para passar pelo Estreito de Hormuz, né, para descarregar, inclusive, porque aquela região ali, aquele litoral dentro daquele estreito que é o mais utilizado para carga e descarga. Os povos estão mais ali à beira do mar, naquela região ali, por facilidade geográfica, e a gente sabe disso. O Brasil tem perrengue lá para descarregar esses navios, vai começar a ter perrengue para pegar as importações, fertilizantes e um punhado de coisa lá. Então não é só isso. Mas o que a Dona Maria, que vai fazer o supermercado, tem a ver com isso? O que a pessoa que mora lá no Alto da Serra, que mora lá no Jardim Esperança, que mora no centro da cidade, que mora aqui em Patos de Minas, tem a ver com essa guerra e com a repercussão dessa guerra, hein, professor? Perfeito, Gui. Bom, a guerra já está tendo impacto direto na nossa economia brasileira, inclusive na economia nossa regional. Então, o primeiro fator aí que você já adiantou é a questão do petróleo, tá? Basta lembrar, o petróleo ele é negociado no mercado internacional e ele estava aí na casa de $60 o barril. E logo antes da guerra, estourou a guerra, o petróleo começou a movimentar de preço com altas já significativas, e agora no domingo teve o seu maior pico, né, com maior estresse logístico ligado ao petróleo, não só a produção é um ponto, a questão logística é outra. E nós tivemos aí quase o dobro do preço do barril de petróleo em apenas seus 15 dias aí, né, de conflito. Chegou a 119. Chegou a 119. Quase 120. Quase 120. Então nós dobramos aí o preço, é a mesma coisa, né? Se a gente for fazer um paralelo, não funciona tão rápido assim, mas dobrar o preço do diesel na bomba, né? E de derivados, né? A gasolina tem um componente do álcool aqui que ameniza um pouco, mas é como se a gente tivesse um aumento muito abrupto dos combustíveis. E aí qual é o ponto que começa a trazer a encrenca para o Brasil, conforme você mencionou, Gui? O primeiro reflexo é na bomba, então o consumidor já sente o efeito na pessoa física, só que impacta toda uma cadeia produtiva. Porque lembrando que 65% da nossa matriz rodoviária, da nossa matriz de transporte, ela é rodoviária e dependente do diesel. Aí muitos vão questionar, mas nós somos autossuficientes em diesel, né? Na produção de petróleo, sim. O Brasil já alcançou quase a autossuficiência. Mas a questão do diesel, o Brasil ainda importa 30%. Então, se o governo ainda optasse por segurar, né, essa encrenca... a gasolina importa praticamente toda a gasolina, porque não beneficia, né? Exatamente, nós temos um problema na área de refino, né, Gui? A gente produz muito, mas a questão na qualidade, né, no processamento desse petróleo é que a gente ainda está aquém. Então, na prática, é um efeito, se a guerra perdurar, porque a gente trabalha mais ou menos com 15 a 20 dias de estoque nacional, tá? E na prática já é um efeito imediato, o pessoal já deve ter observado em alguns postos, já teve um aumento, né? Já tem gente, inclusive, que aproveita do momento, aproveita do clima e fala, deixa eu botar mais 10 centavos aqui num litro de gasolina, e isso é muito representativo. Exatamente, né? Já aconteceu isso a nível nacional. Só que tivemos uma boa notícia entre domingo e hoje, né? Então o petróleo hoje inclusive opera com 10% de queda a 88, então nós tivemos aí a 119 e agora fomos para $88 o barril. Isso vai depender do tempo que essa guerra perdurar e do efeito logístico, porque... Antes do efeito logístico, mesmo os $88 por barril é pesado. É pesado. Porque, Gui, nós tivemos Vai provocar inflação aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro. O problema é que o Brasil já está com problemas inflacionários. Já temos a prévia do IPCA que saiu agora deste mês, que ela é a maior da história recente, com 0,84% ao mês. Em um único mês, o IBGE já registrou essa prévia inflacionária. O que é o movimento? Se a inflação persistir, o Banco Central não consegue cortar juros. Então, as empresas já estão com dificuldade, né? Ainda vem uma guerra que pode piorar essa questão. Então a gente tem que ficar atento com isso, vai depender do tempo da escalada desse conflito.
para ver quão efeito prejudicial é. Mas a gente não pode ficar preso somente, Gui, na questão do petróleo. Nós temos reflexos secundários, né? Por mais que o petróleo, o efeito do preço do petróleo, né, e do diesel, ele talvez vai demorar um pouco para chegar ainda para nós. Nós temos efeitos práticos já na questão da agricultura, por exemplo. Hoje, 30% da ureia, que é um fertilizante, né, nitrogenado, base aqui do Brasil, é importado diretamente do Oriente Médio e principalmente do Irã. Então, a gente já pode ter problema na questão, né, do abastecimento com ureia. A gente pode buscar outros fornecedores, tais como o Canadá, mas isso pode acarretar um custo maior na agricultura, que já está sacrificada, né, por conta do baixo preço que a gente tem enfrentado hoje nas commodities de modo geral, né? Principalmente milho e soja, né? Que é um dos carros-chefe aqui da nossa região. E também a pecuária, Gui, ela é afetada de forma secundária, né? A bovina menos, porque em torno de 6%, que é o mercado do Oriente Médio nosso a nível de exportação. Só que o mercado de avicultura, de corte, esse sim é muito significativo. Nós estamos falando de 1/3 das exportações brasileiras vão para o Oriente Médio. Agora, a ideia é trazer esclarecimento e não caos, viu, Gui? Porque tem um fator interessante aí, que é justamente o logístico, né, que eu havia comentado anteriormente, porque, segundo os relatos aí que a gente tem acompanhado as notícias, né, como isso afeta a economia, eu tenho acompanhado isso diariamente. O Estreito de Hormuz, que é o local de passagem dos países do Oriente Médio, não só o Irã, a Arábia Saudita tem outro destino, mas a rota mais comercialmente barata é o Estreito de Hormuz, além de Catar, Emirados Árabes e outros países da região. A marinha iraniana estava com bloqueio e me parece que a marinha, de fato, ela já foi em boa parte eliminada. Então, o fluxo logístico está voltando ao seu caminho normal. Isso vai ser um fator que vai amenizar qualquer estresse econômico, tanto no petróleo... Tem o aspecto da confiança também, né, professor? Sim, sim. Porque ninguém confia no Irã ali naquela... Não. Porque agora não tem menos navio do Irã no Golfo, tem menos navio impedindo ali a passagem lá pelo Estreito de Hormuz, mas o Irã pode aparecer uma hora lá com uma barquinha lá e danar tudo o negócio. Isso. A gente sabe disso. E aí impede todo o ciclo logístico e volta ao estresse. Gui, como é que o mercado trabalha? De forma bem racional nesse sentido, né? O mercado é frio e calculista. O mercado não gosta de risco, né? A lei de oferta e demanda, ela é pautada sempre que possível na previsibilidade. Então, quando a gente tem fatores mais previsíveis, a gente consegue acompanhar movimentos de alta de preço ou de baixa. Então, o próprio consumidor, né, e o produtor, ele consegue se antever, adotar outras estratégias quando esse cenário está mais estável. Aí, o cenário de guerra, ele justamente desestabiliza. Aí começa uma corrida, né, por determinados insumos, por determinados produtos, e sem que de fato isso vai acontecer. Então, a guerra ela é prejudicial, sim, ao Brasil e às nações que são envolvidas. Mas aí, professor, a dona de casa vai fazer o supermercado. Em quanto tempo existe aí uma previsão para ela, se continuar tudo no status quo de hoje, com a guerra continuando, com as coisas, o petróleo sendo prejudicado, fertilizante não saindo lá dos países lá do Oriente Médio, o Brasil não podendo entrar com os navios dele. Esse status que nós estamos vivendo hoje, quando é que esse preço vai prejudicar a Dona Maria no supermercado? Gui, pelo menos para os próximos 15 dias, a gente não vai ter mudanças significativas por este motivo, tá? Por conta dos estoques reguladores que nós temos. E tem um ponto interessante, Gui, que a gente vai ter que analisar porque é ano de eleição. Né? E nós estamos falando que o impacto maior é na questão do combustível. O monopólio do combustível brasileiro é da Petrobras, que é uma estatal. Então tem que ver até que ponto o governo, né, se perdurar essa guerra, ele vai querer sacrificar
a estatal, a Petrobras. Pois é, professor. Especialistas, né? Dizem que a Petrobras tem fôlego para aguentar esse ano aí, para segurar essa questão da eleição. Tem. Fôlego ela tem, Gui. É a questão que o resultado vai atingir em cheio a empresa. Como política de renda, se a gente for analisar a estatal como uma ferramenta para política de renda, ela tem seu sentido a ser utilizado. O problema é que a Petrobras tem outros acionistas que vão ser prejudicados por conta dessa possível política. Então, tem que ver até que ponto o governo vai querer dosar água com fubá. Mas fôlego a Petrobras tem nesse sentido, estrutura ela tem. Mas se a guerra perdurar e o governo apostar nesse congelamento de preços, o dano pode ser muito grande. O Brasil pode, inclusive, não congelar o preço do combustível e administrá-lo num patamar razoável, aumentando, claro, porque zero não vai ser possível. Tem a questão do aproveitador, do posto que, eu vou aumentar 10 centavos aqui, ninguém vai pensar outra coisa, porque o mundo está em guerra e tal, mas ele pode fazer, a Petrobras pode fazer esse meio de campo aí? Pode. Gui, eu vou contar um fato interessante que talvez é de desconhecimento de boa parte da população. O petróleo ele caiu de forma significativa, né, antes da guerra. E nós não tivemos redução de preço. Ninguém falou nada, né? Não tivemos na gasolina e nem no diesel. O que o governo fez, tá? Tanto a nível estadual quanto federal? Nós tivemos uma elevação tributária. Isso foi fato. Tá? Isso é público, porém não divulgado. O governo aproveitou o momento e elevou o tributo. A gente poderia ter reduzido já antes da guerra o preço da gasolina e por vários meses, tá? E do diesel também, se a gente utilizasse o mecanismo de repasse de preços quase que diário, né? Então aumentou o preço na refinaria, já aumenta na bomba, aumenta o preço do barril do petróleo, já aumenta na refinaria, que aumenta na bomba. Aliás, já há algum tempo nós estamos vendo uma volatilidade no preço do combustível no Brasil muito grande, né? O que o senhor disse aí, diariamente, né? Exato. Aí a Petrobras segurou, ela não baixou, o governo, perdão, não é o repasse da Petrobras, mas o governo segurou a baixa no preço para aumentar a arrecadação e conseguiu. Foi a arrecadação recorde em termos de combustíveis recentemente. Só que é o ponto? A hora que o diesel subiu, né, e a gasolina por conta da alta do petróleo, esse repasse agora fica inviável, porque nós já estamos estrangulados a nível de preço de combustível. Mas se a gente for olhar a defasagem hoje, comparado aos preços internacionais, nós estamos falando que o diesel teria que subir pelo menos R$ 2,50 na bomba. O diesel, a gasolina um pouco menos, em torno aí de uns 20% a mais, pelo menos, de preço, porque a gasolina tem álcool também que não é afetado diretamente. Mas pelo status hoje, né? Com o barril valendo $88. Isso, né? Hoje, em torno de 88, 90 dólares. Então, esse é o ponto. A gente vai ter que acompanhar muito o movimento do governo também, até que ponto que ele vai atuar como política de renda para evitar com que haja aumento de preço dos produtos. A pergunta que você me fez e tornando a terminar de respondê-la. E aí, eu sou consumidor, quando é que eu posso esperar algum movimento maior dentro de supermercados, por exemplo? Se o governo sacrificar a empresa, o movimento vai ser baixo, tá? A Petrobras. Se ele fizer já o repasse de preço, a gente vai ter um aumento de preço geral para todos os produtos e serviços aí dentro de um mês e meio. Pois é, e como é que se faz com a inflação? Então, esse é um ponto... Porque esse aumento que o senhor está falando aí é um aumento significativo. Sim, Gui, nós já estamos com um problema inflacionário crônico, tá? Apesar dos índices do IBGE ainda mostrarem algum movimento baixo nos últimos 3 anos, mas ele ainda está muito aquém do que é desejado. E nós não temos mais espaço para remédios que são adotados pelo Banco Central, que é o aumento da taxa de juros. A única saída que a gente tem para tentar frear isso é a questão fiscal, com o governo reduzindo o seu tamanho, né, e seus gastos, consequentemente. Mas isso aí é uma pauta
além da guerra, né? O que a gente pode chamar de sonho meu, né? Exatamente, exato. Muito bem. Professor, qual que é a sua previsão em relação ao que está? O senhor também trabalha com a questão internacional lá do Unipam, está sempre de olho nisso aí, porque para mexer nesse mercado aí tem que estar bem informado a respeito do que está acontecendo no mundo. A sua previsão, o que o senhor está sentindo, tendo esses contatos internacionais, tendo esse movimento internacional, o que o senhor está sentindo a respeito desse momento, se vai perdurar, não vai perdurar, e o reflexo vai ser de que tamanho para o Brasil? Gui, a gente espera, né, e a gente tem conversado que o conflito não durará por um longo período de tempo, quando a gente compara com a Ucrânia, por exemplo, né? Porque a Ucrânia ficou ligada somente à guerra entre ela e a Rússia, sem mais países envolvidos. Esse conflito do Oriente Médio, os parceiros já foram afetados, né? Você tem uma espécie de coalizão meio que a favor de uma mudança de regime, tá? Então isso já está um pouco precificado, que é o que trouxe mais calmaria nesse momento ainda de turbulência que a gente está vivendo. Então, se eu fosse dar uma previsão nesse sentido, é que esse conflito, pelo menos, né, no que tange a dificuldade na logística de escoamento de produtos e produção de petróleo, é que ele não vai se alongar muito. Aí eu não tenho expertise para falar em relação à troca de regime, né? Não acompanho isso tanto de perto. Mas esse muito há quanto tempo? Eu creio que aí, em breve, aí, em torno de um mês, a gente tem toda a desobstrução logística que está tendo, né, hoje, em sua maior parte, no Estreito de Hormuz. Mas, de novo, a gente tem que ficar sempre atento com as questões dos ataques surpresas, que aí vai trazer de novo a instabilidade, né? Os lobos solitários, né? Os terroristas, que a gente pode ter esse sabor aí, que pode voltar a ter algum tumulto na área também. Atenção, né? Sim. Compensa fazer estoque de produto, professor? Gui, não, eu falei isso na pandemia na época. Os não perecíveis, por exemplo, compensa fazer estoque para... Olha, Gui, eu não trabalho com esse tipo de possibilidade. O Brasil é autossuficiente em vários produtos, tá? Talvez a gente tenha dificuldade na importação de um determinado produto, mas a gente tem vários produtos substitutos e alternativos. Então, durante a pandemia eu falei bastante isso, muitos vêm com teoria talvez do caos e do medo, mas não é uma linha que eu gosto de trabalhar por ser Brasil. Pelo esse vasto país que a gente tem, com diferentes tipos climáticos e multiprodutor. Se a gente ficasse concentrado apenas em um tipo de produto, ou poucos produtos ou serviços, aí eu preocuparia. No caso do Brasil, a orientação é acompanhar o desenrolar da guerra, e a gente traz atualização aqui no programa do Gui. Muito bem, nós vamos aguardar essa atualização, o senhor fica de olho lá para você trazer, porque a gente precisa saber como é que a gente vai administrar essa coisa aí se o negócio não recuar, né? Se essa guerra não recuar. Gastar menos, administrar a economia, administrar o gasto em casa, administrar o salário que você ganha. É por isso que o professor Heitor vai estar sempre aqui conosco trazendo essas informações. Te aguardo aqui mais vezes, professor. Muito obrigado, Gui. Obrigado, viu? Valiosa a sua participação conosco aqui. Obrigado. Hora de falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe na tela, pode rodar. Mês de março é o mês do consumidor. E é claro, eu e minha equipe vamos fazer o maior plantão dos implantes, especial Semana do Consumidor. Será nesses dias 12 e 13 de março, mas serão somente 10 pacientes que receberão a melhor proposta para ficar livre de vez dessa dentadura e desse rote que está só te machucando e te incomodando. A agenda já está aberta e você não pode esperar mais. A dentadura pode causar insegurança, machucar a sua gengiva e dificultar a mastigação. E com o tempo, a falta dos dentes faz o osso diminuir, deixando o rosto também com aparência mais envelhecida. O implante dentário ele é fixo, ele não sai da sua boca, não gera constrangimento, ele devolve a firmeza, a segurança e a qualidade de vida. Implante, prótese fixa, prótese de zircônia, tudo com o melhor preço e a melhor condição desse semestre. Então você não pode perder, você vai clicar aqui agora ou agendar no 998884149 e eu te espero aqui na Medic Mais, da Semana do Consumidor. A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigou o feminicídio de Priscila Beatriz Assis Teixeira, de 38 anos, ocorrido dia 23 de fevereiro deste ano,
no bairro Campos Altinho, em Campos Altos. De acordo com as investigações, o crime aconteceu em frente à residência da vítima e na presença do filho dela. O suspeito Matheus Vinícius de Souza, de 18 anos, está preso. Põe na tela, vamos ver. As investigações apontaram que ele foi à casa da vítima e lá, após uma conversa, ele tentou beijá-la. Ocorre que ela se negou, né, ela se esquivou desse beijo e, em razão dessa recusa, o suspeito a matou. Ele deu por volta de 15 golpes utilizando um canivete nela. Esse canivete ele foi apreendido pela polícia, o investigado foi preso em flagrante de delito no dia mesmo do crime, no dia seguinte ao crime. Ele já se encontra no presídio. O suspeito ele foi indiciado pela prática do crime de feminicídio, que é matar a mulher simplesmente pelo fato dela ser mulher. Teve um aumento de pena de 1/3 até metade, haja vista que o crime ele foi praticado na frente do filho da vítima. Além disso, ele também foi indiciado pelo cometimento da importunação sexual. Matheus Vinícius é natural de Uberlândia e estava morando lá em Campos Altos há cerca de 8 meses. Ele foi preso em casa, no bairro Juca Franco. Durante a abordagem, os policiais encontraram o canivete que foi utilizado no crime, esse aí, ó, que você está vendo, e esse canivete foi apreendido. Agora, uma futilidade, né? Me dá um beijo. Não quero te dar um beijo. E aí ele mata a mulher, porque a mulher não quis dar um beijo nele. O cara tem que sofrer na cadeia, tem que tomar uma cadeia gigante, né, para a gente não dar vazão a esse tipo de pensamento. Absurdo um negócio desse. Um guarda municipal identificado como Luiz Arthur Lemos Gomes, de 34 anos, foi preso suspeito de assassinar a própria esposa dentro de casa na cidade de Uberaba. O crime foi registrado no domingo e teria sido presenciado pela filha do casal. A criança contou que a briga entre os pais começou porque o homem teria ficado com ciúmes ao ver Tassiana Ferreira Rodrigues, de 36 anos, pintando as unhas. De acordo com a polícia, a mulher foi morta após ser atingida por disparo de arma de fogo na cabeça. Esse caso é tratado como feminicídio, claro. Após o ocorrido, o homem foi localizado e detido pelas autoridades. A criança, que estava na residência no momento do crime, não ficou ferida e conseguiu pedir socorro ao enviar mensagem para o avô ou para a avó. Sobre isso, a Polícia Civil informou que, assim que foi acionada, deslocou a equipe da perícia ao bairro residencial Paulo Cury e, no local, os peritos realizaram a coleta de vestígios e demais informações que irão subsidiar as investigações. O suspeito teve a prisão ratificada pelo crime de feminicídio. A delegada plantonista também representou pela prisão preventiva do investigado. Como é que é isso, né? Eu fico pensando, o que pensa um cidadão, né, que mata a mulher porque ela está pintando as unhas, ficando bonita, se for a mulher dele ficando bonita para ele, ou pelo menos se cuidando, né? A pessoa não pode se cuidar, é um negócio assim, numa tamanha ignorância que a gente não sabe nem como medir isso aí. Falar sobre isso, então, não tem jeito, né? É apenas a gente entender o que aconteceu e torcer para que esse cidadão tome lá uma penazinha razoável, de uns 50 anos, tá bom, né? Sabia que a Farmácia Nacional agora está mais perto de você do que nunca? Com o aplicativo da Farmácia Nacional, você tem acesso a todos os produtos de saúde e bem-estar que precisa com apenas um clique. Isso mesmo, é a Farmácia Nacional na palma da sua mão. Com o aplicativo da Farmácia Nacional, você pode encomendar os seus produtos com mais facilidade para você cuidar da sua saúde e do seu bem-estar a qualquer hora e em qualquer lugar. Então não perca mais tempo.
Baixe o aplicativo da Farmácia Nacional agora e descubra como é fácil cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. É de graça e está disponível para Android ou iOS. Farmácia Nacional. Se faz bem, no aplicativo da Nacional também tem. Muito bem, agora é hora do quadro Advogado do Povo. Pode rodar. Muito bem. A educação brasileira passou por mudanças recentes com a sanção da Lei 15.326 desse ano, que alterou pontos da Lei de Diretrizes Básicas, Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A lei que agora reconhece oficialmente os professores da educação infantil como profissionais do magistério da educação básica. Para falar sobre isso, sobre a aposentadoria desses professores, no que isso vai dar lá na frente, e sobre as mudanças nessa lei, aqui comigo a doutora Kênia Araújo. Tudo bem, doutora? Tudo bem, você? Prazer te receber aqui mais uma vez. Doutora, o que isso significa para o professor que dá aula em creche, que dá aula para crianças de 0 a 5 anos, que não era considerado como professor, que não era tido ou acobertado pela lei do magistério, né? Como é que fica isso agora? O que isso resolve para o professor, para esse profissional? Bom, Gui, nós começamos o ano aí com essa novidade, né? Essa lei 15.326, ela vem de fato agora formalizar o ingresso do professor da educação infantil, tanto na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, quanto na Lei do Piso Nacional da Educação. Esses profissionais, em âmbito do regime geral de previdência social, eles já tinham esse reconhecimento pela jurisprudência. Mas aqui nós temos que observar que não vai ser qualquer profissional, né, que está incluído aí na carreira da educação. Ele tem que ser um professor por formação. Ele tem que ter ou curso de magistério em nível médio ou nível superior. Ou seja, ele tem que estar apto à docência. Então, não vai ser qualquer profissional ligado à carreira da educação que ele vai se enquadrar. Ele tem que trabalhar aí com as crianças educandas, ele tem que estar envolvido aí nesse processo de docência. Então, para o regime geral de previdência social, na jurisprudência isso já era reconhecido. Agora, nós tivemos aí a possibilidade, com esse ingresso na lei, que esse reconhecimento aí esteja formalizado, inclusive com respeito do piso nacional da educação. Mas eles aceitam outras nomenclaturas de cargos, né? No regime ou função. No regime geral, sim. Qual que é a documentação que nós temos que apresentar quando nós vamos fazer um requerimento da aposentadoria do professor? Nós temos, por exemplo, o professor auxiliar, o professor apoio que fica na sala de aula. Se ele tem essa docência, essa formação, o fato dele não ser o professor titular, o professor regente da sala, não tira dele esse direito. Nós temos que apresentar a documentação, uma declaração da escola, por exemplo, que vai trazer quais as funções esse professor exerce na sala de aula. Comprovado que ele exerce uma atividade de docência, ele vai ter sim um reconhecimento da aposentadoria do professor. Mesmo se ele não tenha sido formado pelo por magistério. Não, ele tem que ser formado. Ele não pode ter uma outra formação e estar concursado para essa função? Não. Aí nós estamos falando de regime geral. O concurso público a gente fala no regime próprio. No regime geral de previdência social, o fato de constar, por exemplo, na carteira dele professor auxiliar, não tira dele o direito, desde que ele comprove que ele tenha formação e que está apto a exercer aquela atividade de docência. Aí, com a declaração da escola, com toda a documentação comprobatória do exercício dessa atividade, ele vai ter o tempo dele de professor reconhecido para fins previdenciários. Qual que é a diferença? Ele vai se aposentar mais cedo
e um profissional comum. Agora, qual o impacto dessa lei no regime próprio de previdência social? Quando nós falamos no regime próprio... Aí é no caso, por exemplo, do IPREM aqui. Estado, município e União. No caso de Patos de Minas, o IPREM. Os profissionais que teriam direito a essa aposentadoria. Essa legislação, ela não é auto-aplicável. Ou seja, ela depende de regulamentação do Poder Executivo. Então, se você está concursado para um cargo, por exemplo, que não te exige a formação em magistério, em nível superior, ele não vai ser automaticamente transformado num cargo de professor, porque a Constituição Federal veda isso. Então, essa lei ela não vai ser auto-aplicável, vai depender de regulamentação. Ela poderá incluir esses tipos de profissionais? Sim, mas desde que comprove os requisitos mínimos, que são a habilitação para docência. Ele tem que ter o credenciamento acadêmico. Tem que ter. Ele tem que ter, aí ele não pode, por exemplo, eu como advogada, se eu fizer um curso para coordenação, alguma coisa, eu não estou habilitada a ser professora nessa área. Eu dou aula, por exemplo, mas para nível superior, por exemplo, eu não estou habilitada para uma docência que vá abranger essa legislação, porque é do ensino, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, ela traz o ensino infantil, fundamental e médio. Ou seja, professor de nível superior está fora, professor de cursinho está fora, professor de inglês está fora, e ainda tem que ser professores que atuam em estabelecimento de ensino. Essa aqui também, esses professores de escolas e pré-escolas, creches e etc., estavam fora também. Porque não eram incluídos os professores da educação infantil. Então, esses professores agora estão incluídos desde que tenha a formação básica, os requisitos mínimos exigidos. Aqui, o município já legalizou isso, ainda falta... Que eu tenha conhecido. A regulamentação. Eu acho que falta a regulamentação. Se falta a regulamentação, essa lei para o professor aqui não entrou em vigor. Da educação infantil, se ele não for concursado especificamente para o cargo de professor, ele vai depender de regulamentação. Eu não posso pegar, por exemplo, uma monitora de creche, eu não sei o nome dos cargos aqui, mas alguma, por exemplo, aí que seja da educação infantil, mas que auxiliar, não tenha... educador infantil, monitor. Isso. Se ele não fez concurso público para o cargo de professor, vai depender de regulamentação. Eu não posso pegar uma pessoa da creche, por exemplo, e aposentá-la pelo regime próprio de previdência social, buscando aí o cargo de professor, porque ela foi concursada para o cargo diverso. Então, aqui a gente não pode fazer transformação de cargo. Consequentemente, ela também não entra, se não regulamentar, não entra no piso. Não. No meu entendimento, não, porque a legislação ela veio com essa alteração para isso, para garantir... Não é automático. Não isso. É automático. No regime próprio, ele não é automático, até porque a própria lei de responsabilidade fiscal, ela veda você instituir uma despesa sem fonte de custeio. Então, ali, se você vai garantir a inclusão desses profissionais, há a necessidade de ser feito por meio de lei, vai ter que trazer aí a previsibilidade orçamentária, porque você não pode criar uma despesa sem você ter uma fonte de custeio. Então, para os profissionais do regime próprio, seja União, Estado ou município, não é auto-aplicável. No regime geral atinge, por exemplo, as escolas, as creches particulares e as escolas particulares. Sim, o regime Isso aí geral, automaticamente já está isso já resolvido? Era reconhecido pela jurisprudência já, comprovando que era professor da educação infantil, independente do nome que está anotado na carteira de trabalho, se a gente comprova o desempenho daquela atividade e ela tem as habilitações mínimas, nós nunca tivemos problema. Mas ela tem que ter a habilitação na faculdade. Sim, ela tem que ter ou feito magistério, né, que é o ensino médio, ou então nível superior. A Lei de Diretrizes Básicas da Educação, ela traz isso. Não é qualquer profissional da área da educação, é aquele profissional que tem a habilitação como professor. Nessa área do regime geral e as escolas particulares, isso já é um negócio que está pacificado e está organizado no Brasil ou ainda não? Olha, tudo no processo depende de provas. Se nós temos várias escolas que já encerraram, que os professores têm muita dificuldade de buscar documentos, mas, em regra, se a gente consegue comprovar
o exercício da atividade de professor na educação básica, não tem problema nenhum. Agora, tanto para os professores que são ligados ao regime geral, seja ele contratado de algum órgão público ou de escola particular, não tem problema nenhum. Agora, é no regime próprio, que é o caso da escola pública. No nosso caso aqui, a escola pública municipal. Nós temos creche estadual? Tem. Então, Municipal eu sei que tem. Nesse caso, tem que ter a regulamentação do Estado, no caso das escolas estaduais, e municipal no município. Então, se o profissional ele já é concursado para o cargo de professor e só não tinha o reconhecimento porque não estava incluído, é mais fácil de resolver. Agora, se ele é concursado para outro cargo, diverso do cargo de professor, aí eu entendo que vai necessitar dessa regulamentação, porque é cargo diverso, ela não é auto-aplicável. Agora, doutora, em relação, por exemplo, ao processo de aposentadoria, que é a sua expertise, uma pessoa é professor ou professora nessa condição de educador infantil e tal, e agora é reconhecido pelo regime geral. Vamos falar do regime geral. Foi reconhecido agora por uma nova lei e quando chegar ela está, por exemplo, com 20 anos para já de serviços prestados. Ela recupera isso para a sua aposentadoria? Como é que é o processo? Sim, ela precisa demonstrar 25 anos de atividade de docência. A mulher 25 anos e o homem 30 anos. Isso até 13 de novembro de 2019. A partir daí, nós vamos verificar as regras de transição. Que nós temos a aposentadoria por pontos, que hoje a professora 88 e o professor 98, e a idade mínima progressiva, 54 anos e meio para a mulher e 59 anos e meio para o homem, sempre observado o tempo mínimo da docência. E nós temos o pedágio também de 100% da regra, e acho que para a mulher 52 anos, acho que o homem 57. É muito detalhezinho que eu não decoro. Mas, em regra, comprovando o exercício da atividade como professor e observando o tempo mínimo de docência com o pedágio, é tranquilo. O regime geral, ele, uma vez comprovado, você consegue o benefício da aposentadoria do professor. Em relação ao regime geral, o que eu tenho que falar para os nossos professores que estão nos assistindo? Aquela simulação que tem no site do INSS, ela não traz a simulação para o cargo de professor. Então, aquela simulação que está no site, ele é para o segurado comum. Além de o CNIS, o Cadastro Nacional das Informações Sociais, ele não traz a verdade, a realidade das contribuições do professor. Principalmente aquele professor que tem cargo no município, no estado e no INSS. Há essa necessidade de corrigir o seu CNIS, de tratar o seu CNIS antes de você requerer um benefício na Previdência Social. Você corre o risco, por exemplo, de já ter implementado um requisito na regra comum e vai te trazer prejuízos, já que você tem direito de se aposentar como professor, por exemplo, na regra do pedágio de 100%. Então, hoje está muito em discussão, por causa dessa lei agora, a aposentadoria do professor. Ontem até atendi um professor, o professor Adalto, que me falou que assiste o seu programa todas as vezes e sugeriu que a gente voltasse com o tema novamente, porque nós temos muitos professores do nosso município que estão com essas dúvidas. Então, Adalto, obrigada pela dica e um abraço para você. E em decorrência disso, Gui, a gente precisa mesmo chamar a atenção do professor. Porque ele pega aquela simulação geral e verifica lá, não, eu já tenho direito à aposentadoria? Tem, mas qual é o seu melhor benefício? Hoje há necessidade de se planejar para você verificar qual que vai ser o seu melhor benefício, se os seus dados no INSS estão corretos. E quando nós temos um professor contratado, ele tem documentação que ele tem que apresentar no INSS. Se ele é contratado do Estado de Minas Gerais ou se ele é contratado do município de Patos de Minas, por exemplo, ele tem que apresentar a declaração de tempo de contribuição. O que essa declaração vai trazer ao INSS? Vai confirmar o período que ele trabalha na administração pública e o valor que ele recebe.
Então, há essa necessidade da gente trabalhar dessa forma quando é contratado. Agora, nós temos casos, por exemplo, de professores que são concursados. Ele tem um cargo, 2 cargos no Estado, ele tem um cargo no município, ele tem um cargo no INSS. Nesse caso aqui, o que o professor tem que fazer? Ele tem que ter cuidado com a CTC que ele pede, por exemplo, no INSS para levar ou para o Estado ou para o município. Pega a CTC toda. CTC o que é? Certidão de tempo de contribuição. É quando ele está tirando um tempo do INSS para ele levar para o regime próprio, seja do Estado ou do município. Tem que fazer o planejamento. Você tem que levar só o tempo necessário para cumprir os requisitos no regime próprio. Porque aí, se você leva tudo, você tira o seu direito, por exemplo, de ter também uma aposentadoria no INSS. Porque o cargo de professor ele é cumulável constitucionalmente. Você pode ter uma aposentadoria no Estado, uma no município, uma no INSS. Uma no particular. Então há essa necessidade aí de ter esse cuidado, né, com a aposentadoria do professor. Tá muito bem. Sabe o que é bom conversar com a senhora? Pode ficar tranquilo que a senhora vai falar tudo. Sabe tudo e fala tudo aqui para você. Essa é a doutora Kênia Araújo, que veio falar hoje sobre essa questão dessa lei que vem para beneficiar, né, totalmente os professores da educação infantil. Por hoje, muito obrigado. Eu que agradeço, eu quero aproveitar o seu espaço. Hoje é o dia do advogado previdenciarista. É hoje? Eu quero mandar um abraço. Dia do advogado previdenciarista. Meu filho, a gente comemora tudo, né? Então aí, se é o dia do advogado previdenciarista, eu quero mandar um abraço a todos os nossos colegas aqui da UAB de Patos de Minas e que eles continuem aí na perseverança da advocacia previdenciária, que como você viu aí, ó, são vários detalhes e que nos demandam um estudo diário. Então, um abraço aí a todos os nossos colegas. A questão da lei, do direito, é muito interpretativo e pior ainda no direito previdenciarista. É um negócio assim. Mas é gostoso. Nunca 2 e 2 são 4, nunca. Direito previdenciário ou você ama ou você odeia, porque o negócio é bagunçado. Um abraço, doutora. Obrigado, viu? Obrigado pela participação aqui. Pode rodar. Vamos falar da Bom Pastor? Põe aí na tela, pode rodar. Em cada gesto, um cuidado. Em cada olhar, um acolhimento. Aqui na Bom Pastor são mãos que acolhem, olhares que confortam, corações que entendem a dor do outro. Mulheres que fazem da sensibilidade sua força maior. Lá fora, mulheres que equilibram o mundo todos os dias. Em casa, cuidam. No trabalho, constroem. Na vida, inspiram. Força que acolhe. Sensibilidade que move. União que transforma. Feliz Dia da Mulher. Bom Pastor. Celebrando a força feminina, hoje e sempre. A homenagem da Bom Pastor hoje vai além das palavras. Ela vive no reconhecimento das mãos que guiam e dos corações que amparam. A Bom Pastor celebra a essência do cuidado que habita em cada mulher, seja em sua equipe dedicada ou em cada família que a empresa tem a honra de atender. A todas as mulheres que, com coragem, transformam desafios em acolhimento e iluminam o caminho do respeito, o mais profundo reconhecimento da Bom Pastor. Vocês são a força que move o mundo e a sensibilidade que cura. Vamos lá para o nosso WhatsApp, é você falando comigo na tela da televisão. Fala comigo, Claudete. Boa tarde, Gui. Parabéns pelo programa. Abraços. Para você também, viu, Claudete? Obrigado. Samira, tenha uma ótima tarde, Gui. Você também, Samira. Obrigado pelo carinho. O Valdir, boa tarde, Gui. Estamos todos em casa ligados no seu programa. Um abraço para Maria Célia, Juninho, Davi e Helena. E para você também, viu, Valdir? Obrigado pela participação. Vicente, boa tarde, Gui. Manda um abraço para todos da minha família na Chácara Santa Clara. Tá mandado, Vicente. Paulo Cássio, boa tarde, Gui. Estou aqui curtindo o seu programa. Abraços para você também, Paulo. Obrigado pela audiência. O Tiago, boa tarde, Gui.
Manda um alô pro meu pai Wagner, de 67 anos, conhecido como Marreta, lá no bairro Sorriso. Ele não perde o seu programa. Diz ele que quando te ver, quer tirar uma foto com você. Será um prazer, viu, Tiago? E dana com ele, para ele não ficar colocando fogo nos lotes vagos. O Marreta? Não, aí não pode, né? Colocar fogo em lote vago é perigoso. Tá certo, Tiago? Um abraço, Tiago. Maria Eva, boa tarde, Gui. Eu e meu marido Divino assistimos seu programa todos os dias. Parabéns para toda a equipe da NTV. Obrigado, Maria. Alexandre Gomes, boa tarde, Gui. O Li é um gato. Não precisa de nenhum procedimento estético. Abraço, Alê Cego. Fala dele. Cego. Esse cara é comigo, cego. Ô, Alexandre, um abraço para você. Vanusa Matos, boa tarde, Gui. Programa onde ficamos sempre atualizados nas notícias. Obrigado, Vanusa. Fátima, boa tarde, Gui. Manda um abraço para Ellen, Cássia e o Zé Carlos, que assistem o seu programa todos os dias. Cássia, Zé Carlos, Ellen, Cássia, um abraço aí para vocês, viu? A Cleide, boa tarde, Gui. Gosto muito do seu programa. Aqui na Cangerana não perdemos o seu programa. Hoje você está com um terno lindo. Obrigado, Cleide. Obrigado pela sua participação. Mauri, boa tarde, Gui. Gostaria de registrar o aniversário do meu compadre e cunhado Alex. Um abraço de todos os familiares e amigos. Parabéns aí ao Alex pelo seu aniversário. Você pode continuar participando aqui, ó, mandando a sua mensagem para o 99947-4515, é o nosso WhatsApp. Você manda a sua mensagem aqui, a gente vem para a tela da televisão para prosear com você. Você já parou para pensar como faz diferença ter alguém que realmente se importa com a sua vida financeira? Foi isso que eu encontrei no Sicoob Credicopa. Lá tudo tem um jeito diferente, o jeito cooperativo, sabe? Atendimento próximo, soluções que fazem sentido para o seu bolso e aquela sensação de confiança que só quem trabalha pensando na comunidade pode oferecer. E o melhor é que eles conseguem juntar tradição e tecnologia. Com o aplicativo do Sicoob, você resolve tudo sem perder tempo, rápido, prático e seguro. No fim das contas, escolher o Sicoob Credicopa é escolher uma parceria verdadeira. Sicoob Credicopa, mais que uma escolha financeira, a nossa cooperativa de crédito. O Jornal Estado de Minas divulgou ontem à noite uma pesquisa do Instituto F5 que atualiza dados sobre a corrida ao governo do Estado. O senador Cleitinho lidera a preferência dos votos, porém o número de indecisos ainda é muito grande. Vamos ver na tela. No cenário 1, Cleitinho ocupa o primeiro lugar com 39%. Rodrigo Pacheco vem em seguida com 11%. Em terceiro lugar, Alexandre Calil com 9%. Depois, Matheus Simões com 4%. Gabriel Azevedo, 2%. Túlio Lopes, 1%. Ninguém, branco, nulo, 19%. Não sabem e indecisos são 13%. Não souberam, 2%. O levantamento também testou diferentes composições de candidatos. No segundo cenário, Cleitinho segue na liderança, com 36%, enquanto Pacheco tem 10% e Calil 9%. Nesse quadro, o presidente da Associação Mineira de Municípios e prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, do Republicanos, aparece com 5%. O vice-governador Matheus Simões registra 3% e Gabriel Azevedo 2%. No terceiro cenário, sem Rodrigo Pacheco, Cleitinho registra o maior índice entre todas as simulações testadas. Ele alcança 40% das intenções de voto. Calil aparece na segunda posição, com 11%, seguido por Falcão, com 6%. Já Matheus Simões aparece com 4% e Gabriel Azevedo, 2%.
No quarto cenário, sem o nome de Cleitinho na disputa, Rodrigo Pacheco aparece à frente. No entanto, a liderança passa a ser ocupada pelos eleitores que afirmam votar em branco, nulo ou nenhum candidato. Neste cenário, Pacheco tem 16% das intenções de voto, seguido de Calil, com 10%. Na sequência, aparece o deputado federal Aécio Neves, também com 10%, seguido do secretário do governo de Minas Gerais, Marcelo Aro, com 9%, e Falcão, com 7%. A pesquisa foi realizada pelo Instituto F5 Atualiza Dados, com 1.560 eleitores de todas as regiões de Minas Gerais, entre os dias 2 e 5 de março. O levantamento apresenta nível de confiança de 95%. A margem de erro é de 2,5% pontos percentuais, para mais ou para menos. Olha, nessa pesquisa espontânea, quando não é apresentada uma lista de possíveis candidatos, mais da metade dos entrevistados, 54%, afirmam não saberem quem votar ou dizem estar indecisos, enquanto 30% declaram a intenção de voto branco ou nulo. A pesquisa do Instituto F5 atualiza dados e ouviu 1.560 eleitores em todas as regiões do estado de Minas Gerais, entre os dias 2 e 5 de março. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. Agora, essa é uma movimentação que a gente tem que acompanhar dia a dia, né? Porque é uma movimentação nesse período eleitoral muito grande. Ainda tem candidatura que não está definida, ainda tem candidatura que parece, mas não é, e a gente tem que esperar. Vamos esperar acontecer logo aí nos próximos dias, até no mês de abril, aí no próximo mês, nós vamos ter uma definição maior a respeito disso, e aí a gente vai trazendo esses dados para você. Em entrevista na Rádio Itatiaia ontem, o senador Cleitinho disse que está conversando com o prefeito de Patos de Minas e presidente da AMM, Luiz Eduardo Falcão, para que ele ocupe o cargo de vice-governador em uma possível disputa ao governo de Minas. Nós perguntamos ao Falcão e também à assessoria dele se deve aceitar o convite de Cleitinho ou não, mas não fomos respondidos ainda. Porém, nas redes sociais, Falcão publicou uma foto, escreveu que será uma honra e pediu que os seguidores comentassem sobre. Então, tá aí. Ele já respondeu, né? Não respondeu para nós aqui, mas já respondeu nas redes sociais aí, dizendo que é uma honra. Se é uma honra, quer dizer que ele aceita, né? O doce de leite Diet da Coopatos é a opção perfeita para quem busca uma alternativa mais leve, sem abrir mão do sabor que você ama. Com apenas 18 calorias por porção de 20 gramas, o equivalente a uma colher de sopa, ele apresenta baixo calor energético e reduzido teor de carboidratos, tornando uma escolha inteligente para quem se preocupa com uma alimentação equilibrada. Mesmo na versão diet, o doce de leite mantém a textura cremosa e o sabor marcante, resultado da tradição e do cuidado que fazemos parte da produção da Coopatos. Ideal para acompanhar pães, torradas, sobremesas ou simplesmente saborear sozinho. Leve, saboroso, versátil, o doce de leite Diet Coopatos é a sua escolha. Mais doce, com menos calorias e mais sabor. Coopatos sempre presente. Recentemente, nós mostramos aqui que o Tribunal Superior Eleitoral manteve a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais de que não houve irregularidade por parte do Partido Republicanos nas eleições municipais de 24. Em relação à cota de gênero em Patos de Minas, aquela questão da mulher ser candidata, tem que ter um número X, um percentual X de mulheres na chapa, e aí alegaram que na chapa do Republicanos
teve uma que nem foi votada, nem ela mesma votou nela, e Deus nos acuda isso aí. E diz que ela foi só para preencher a vaga e dar um migué, né, como a gente fala no popular. O PDT, autor da ação na Justiça, publicou nota à imprensa sobre essa decisão. Vamos ver. O advogado do Partido Democrático Trabalhista informou que protocolou perante o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, recurso com o objetivo de restabelecer a verdade dos fatos e corrigir grave irregularidade ocorrida nas eleições municipais de 2024 em Patos de Minas. A nota diz que os elementos constantes dos autos são inequívocos e que caracterizam típica fraude à cota de gênero. Para a defesa, o TRE de Minas foi induzido ao erro ao reconhecer mera desistência tácita, desconsiderando precedentes firmes e reiterados do TSE, que em situações análogas determinam a nulidade dos votos obtidos pela legenda e a inelegibilidade dos envolvidos pelo prazo de 8 anos. A defesa ainda destacou que, com a devida correção judicial, haverá o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, o que poderá alterar a atual composição da Câmara Municipal de Patos de Minas. Eu acho que esse assunto já está bom para acabar, né? No final, daqui uns dias tem disputa de novo, e aí vamos todo mundo para a rua, né? Para acompanhar as eleições, e os degladiadores, em busca do voto, que se apresentem. É só isso. Eu acho que agora tem só essa possibilidade. Nós já estamos aí no segundo ano de mandato dessa legislatura e vamos aguardar aí o que vai acontecer pela frente, mas logo a gente vai estar falando de eleições em 2028, eleição para prefeito, para vice-prefeito, para vereador e etc. Mulher, março é o seu mês de reconhecer a sua força, sua dedicação, sua coragem, mas acima de tudo é o mês de lembrar que para cuidar de tudo e de todos, você precisa cuidar de você primeiro. Pensando nisso, o Unilab preparou condições especiais durante todo o mês de março. 15% de desconto em vacinas selecionadas, essenciais para cada fase da vida da mulher. Vacinas como herpes zoster, que é proteção contra complicações dolorosas. Arexivir, cuidado importante para a saúde respiratória. Pneumocócicas, 13, 15 e 20, prevenção contra doenças graves. E o momento ideal para colocar sua proteção em dia com segurança, tecnologia e atendimento acolhedor é agora, lá no Unilab. Os descontos são válidos durante todo o mês de março de 2026. Quer saber mais ou agendar? É só você ir no número que está aí na tela, 31710900, ou enviar mensagem para o WhatsApp que está aí também na tela, 998 40 72 35. Unilab, o nosso laboratório. Servidores municipais de Patos de Minas aprovaram em assembleia realizada hoje a proposta de reajuste anual apresentada pela Prefeitura. Vamos ver. Põe na tela. Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Patos de Minas, as negociações passaram por diferentes propostas até chegar ao acordo aprovado pelos servidores. A primeira rodada de negociações aconteceu no início de fevereiro. Na ocasião, o prefeito Luiz Eduardo Falcão apresentou uma proposta de 4,26% de reajuste nos salários e também no cartão alimentação, mas a oferta foi rejeitada pela categoria. Esse é o reajuste anual que a gente tem todo ano. A gente começa a negociação salarial com o prefeito em dezembro, né, e geralmente ele chama em janeiro ou fevereiro. Esse ano foi em fevereiro. A gente teve uma reunião no dia 9 de fevereiro, né, ele fez uma proposta para a gente, no qual a gente recusou, que foi só a inflação de 4,26%, tanto no aumento de salário quanto no cartão alimentação. E a gente exigiu que ele fizesse uma outra proposta para a gente, e depois ele nos chamou para o dia 23 de fevereiro, no qual ele apresentou um percentual de 5% no aumento de salário e 5,56% no cartão alimentação. E alegou que não tinha mais condições de dar fazer outro cálculo, que era o
esse era o que ele determinou, né? No caso, ele não poderia ter outra reunião a respeito disso. Eu reuni com os diretores, a gente decidiu levar em assembleia. Só que entre do dia 23 até na data de sábado, dia 7, eu conversando com ele, com o secretariado e pedindo mais, eu consegui mais um pouquinho no aumento de salário para 5,4 e R$50 no cartão alimentação. Após a apresentação e discussão durante a Assembleia, os servidores decidiram aceitar a proposta do município e ficou definido o reajuste de 5,4% nos salários e um aumento de 5,56% no cartão alimentação. Com isso, o valor do benefício passa de R$ 900 para R$ 950, com um pagamento retroativo ao mês de janeiro, respeitando a data base da categoria. O acordo agora segue para os trâmites administrativos para que os novos valores sejam aplicados aos servidores municipais. Um homem de 19 anos foi preso ontem no bairro Lagoa Grande por tráfico de drogas. Mostra, vamos ver. Mais uma vez, através de uma denúncia anônima, a Polícia Militar chegou até um ponto de tráfico de drogas em Patos de Minas. Fica em uma casa no bairro Lagoa Grande e lá várias drogas foram apreendidas pela Polícia Militar. A Polícia Militar, após receber essa denúncia anônima, chegou até essa residência, onde uma moradora que foi abordada ali pela Polícia Militar informou que nesse lote são duas residências. Aqui ela mora na frente e uma residência que fica aos fundos. A denúncia se dava referente a essa residência que fica aos fundos desse lote. A Polícia Militar foi autorizada, foi até essa residência que fica aos fundos e lá encontrou essa grande quantidade de drogas que estava dentro dessa residência. Segundo a Polícia Militar, quando entrou na casa que fica aos fundos, lá estava um jovem de 19 anos e dois jovens também de 20 e 18 anos, ou seja, os três jovens estavam lá e foi observado ali, a Polícia Militar já identificou um forte cheiro de droga, com inclusive maconha em referente a esse jovem, tudo. Inicialmente eles falaram que eram só isso, mas aí a Polícia Militar continuou, a fazer as buscas dentro da casa e encontrou ainda mais drogas. Ainda foi encontrada uma pequena porção de maconha para consumo pessoal e mais drogas foram encontradas, ainda substâncias semelhantes a maconha, haxixe, uma balança de precisão e de dinheiro também que foram encontrados. A Polícia Militar continuou o trabalho dentro da residência e em um cômodo. Esses jovens informou a Polícia Militar que esse cômodo, ele era referente aí a um outro homem, um homem de 26 anos que também era citado aí nessa denúncia anônima. A Polícia Militar dentro desse cômodo encontrou ainda mais drogas inclusive como uma das mais caras que é vendida recentemente, que é a conhecida como a Columbia Gold, foi uma das que foram encontradas aí. Além disso também, foram encontradas aí pela Polícia Militar a mais haxixe que foi encontrada, porções aí de maconha, mais balanças também, grande quantidade de embalagens plásticas do tipo Ziploc, ou seja, que é aquela já pronta ali, para fazer o comércio. Os jovens informou de que esse cômodo, pertencente a esse homem de 26 anos, ele faz esse trajeto de buscar essas drogas em São Paulo, através de ônibus interestaduais, chega até Patos de Minas com essas drogas, e aí aqui ele faz a comercialização dessas drogas através da rede social, isso mesmo, pela rede social que ele faz todo o comércio referente a essas drogas. Então, diante de toda essa circunstância, a Polícia Militar então prendeu o jovem de 19 anos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Os outros dois jovens de 20 e 18 anos que estavam também no imóvel foram conduzidos aí devido à suspeita também de participação ao crime de tráfico de drogas. Mas mais uma vez, em apoio com a população, através de denúncia anônima, a Polícia Militar chega a uma residência em Patos de Minas com grande quantidade de drogas. Muito bem, é só a população ajudar, denunciar, mostrar para a polícia que a polícia toma providência, Uma mulher de 47 anos foi presa no domingo no bairro Nossa Senhora Aparecida, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, corrupção de menor e receptação.
A ação ocorreu após denúncias anônimas indicarem que uma residência estaria sendo utilizada como ponto de venda de entorpecentes. No local, os policiais encontraram uma estrutura improvisada para comercialização de drogas. Durante a abordagem, um adolescente de 17 anos tentou fugir pelos telhados, mas foi alcançado pelos militares. Com ele foram apreendidas pedras de crack. Com a mulher foram localizados papelotes de cocaína e no interior da residência os policiais ainda encontraram 2 grandes tabletes de maconha. No quintal foi localizada uma bicicleta com registro de furto ocorrido em janeiro. Questionada, a mulher entregou voluntariamente o dinheiro em cédula de pequeno valor, informando que o montante seria proveniente da venda de drogas realizada naquele dia. Ela também relatou que o adolescente participava da comercialização dos entorpecentes ali naquela residência. A mulher foi presa em flagrante e o adolescente apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido. Muito bem, por hoje é só. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Amanhã tem mais, meio-dia estarei aqui esperando você para mais um programa Gui Boa Ventura. Um abraço, boa tarde, tchau, obrigado, até lá. Até a próxima, Gui.